E vejam só, né, chegamos ao nosso 10º encontro, então, para falar do nosso modelo, né, então, de trajetória ou de jornada, que devemos, e o valor da jornada em si, como a gente estudou, né, não apenas de alcançar a meta, mas o valor da vida em si mesmo, né, e é isso que a gente está aprendendo a partir desses estudos trazidos, então, pela psicologia profunda da Joana de Ângeles, que fez, então, essa simbiose entre a psicologia, propriamente dita, e a doutrina espírita, né? Então, é um trabalho magnífico, o da série psicológica, né? O Divaldo Franco, grande parte da vida, além de várias outras coisas que ele, obviamente, faz, como palestrante, como fundador e mantenedor da Mansão do Caminho, a obra social linda que ele faz lá na Bahia, né? E em todo o mundo. Ele, além de tudo, foi o veículo para que a Joana trouxesse a nós, então, à luz, esse aspecto que é tão... que era, às vezes não era tão estudado como outras questões ligadas à doutrina espírita, mas que, felizmente, cada vez mais a gente tem trazido, então, à tona, a partir do surgimento de diversos grupos como o nosso, né? O nosso grupo surgiu com o intuito de despertar a todos para a realidade do mundo psíquico e do mundo espiritual, né, que ao fim e ao cabo é a mesma coisa, né, a psique, a própria origem da palavra, diz que é a alma imortal, sabendo que nós estamos vestindo um corpo mortal numa existência temporalmente limitada, mas que nós não somos só essa experiência, nós somos mais do que isso, nós somos o espírito imortal, que dentro da psicologia analítica é chamado de self, né. Então, hoje, a partir desse prolegômeno aí, agradecendo, então, a introdução ao assunto, eu vou, como de praxe, apresentar os slides, eu vou compartilhar esse material. Muito bem. Então, assim, ó, hoje é nosso último encontro, até que passou rápido, né? Nós passamos, então, desde o estudo de quem foi Joana de Ângeles, para conhecer o que é o ego, né? E como se desenvolve a personalidade ao longo da pluralidade das existências, na chamada jornada épica do ego, né? A partir então, das várias encarnações, então, experimentando a mortalidade, né? O espaço-tempo, o espírito imortal vive a mortalidade através de cada encarnação, né? Acho que tem outros microfones abertos aí. Estou tendo um retorno aqui. E vimos que para completar essa jornada é necessário, então, encontrar com o nosso inconsciente, que é representado pelo que o Jung chamou de sombra, né? E que a sombra, então, ela está oculta no nosso inconsciente e ela pode trazer coisas que não foram bem elaboradas da nossa personalidade, mas que ainda assim fazem parte de nós, que muitas vezes nós as ignoramos, ou porque nos causa desconforto, né? Ou porque simplesmente a gente não conseguiu ainda abordar aqueles aspectos nas sucessivas vivências, né? Nós sabemos que é necessário encontrar o inconsciente para que a gente possa progredir para a luz, né? Ninguém ascende até a luz sem conhecer a sombra primeiro. Então nós vimos que era essa jornada por esse autodescobrimento e o significado da existência, né? Até que estudamos, então, o inconsciente na visão do Freud, que trouxe isso para a ciência. O inconsciente ele foi estudado de uma maneira fora da Academia de Ciências, né, pelas diversas doutrinas espiritualistas, né. Jesus foi o mestre do inconsciente também, por conhecê-lo por completo, e nada sem inconsciente para ele, né, e sabia o que se passava, e sabe, na verdade, né, porque está fora do espaço-tempo como a gente conhece, tudo que se passa em nós, né, porque ele está perfeitamente integrado com o Pai, nas próprias palavras dele, que eu e o Pai somos um. Então o Pai conhece tudo, sabe, como eu já falei no Salmo 139, né, sabe quando nós sentamos, quando nos levantamos, quando viajamos, quando descansamos, e assim Jesus sabe também, porque ele conhece o inconsciente. Quando ele olha para nós, ele consegue ler muito além do que aquilo que nós mesmos somos capazes de perceber. Mas que na jornada de individuação conheceremos também, quando tivermos contato, então, com a sombra, de uma maneira, então, que vai além do julgamento, né? Que vai na própria identificação e integração da sombra, né? E diluição
a partir, então, do autoconhecimento. Estudamos, então, que o Jung, ele foi mais além ainda no inconsciente, porque ele não se limitou a uma única existência, mas a partir, então, do que ele chamou de inconsciente coletivo, e que a Joana nos trouxe, então, o entendimento à luz da doutrina espírita como sendo, então, a pluralidade das existências. O inconsciente coletivo nada mais é do que as múltiplas vivências do espírito imortal nos vários egos que formou ao longo do processo reencarnatório, né? Então, este ser aqui, o Emanuel, por exemplo, é um ser mortal, e eu tenho um tempo, o corpo tem um tempo de vida, né? Mas o ser que não é apenas o Emanuel, mas que é todo as vivências passadas, esse sobrevive à morte daquele que é temporário, né? E assim todos nós, né? Então, estamos vivendo um determinado papel nessa vida, mas esse é apenas uma pequena parte desse inconsciente coletivo, desses muitos eus que existem em cada um de nós. Então, depois nós passamos a entender o que é essa jornada de individuação, o que é o encontro com esse tesouro, que é a conquista de si mesmo, que nós vamos ver adiante, que é o reino dos céus, né? E Jesus, então, finalmente, no encontro de hoje, o homem integral, então aquele que fez essa jornada de individuação, não aqui na Terra, obviamente, porque ele não reencarnou na Terra, ele encarnou na Terra, né? Ele fez essa jornada em outros mundos e ele criou esse mundo, né? Foi, então, um dos instrumentos para a criação deste mundo. Então, agora, retornando ao que o Jung falou sobre Jesus, é muito interessante, porque ele nos diz assim, ó, um dos exemplos mais brilhantes da vida e do sentido de uma personalidade, como a história nolo conservou, constitui a vida de Cristo. Né? Então, a história conservou, através dos evangelhos, né, das cartas de Paulo e dos Atos dos Apóstolos, de Lucas, e de outros documentos, então, que retratam a vida e a personalidade do Cristo, mostrando que não apenas os seus ensinamentos, que foram imortalizados não pela escrita, mas pela vivência, pois ele, sabemos, pelo menos é o que sabemos, não deixou nada por escrito, mas aqueles que foram designados por ele para relatar, né, na Boa Nova, os seus ensinamentos, o fizeram. Né? Por isso o papel de cada um nessa grande construção. Ele mesmo mostrou como modelo que não se faz nada sozinho, né? Mesmo o Cristo, né, o Messias, ele fez questão de se cercar de todos, né, para que trouxesse a sua mensagem, né? Daquelas pessoas como nós, encarnadas, né? E nós sabemos que não existe, então, o acaso, né? O aleatório, tudo a propósito. Jung chama de sincronicidade, como nós estudamos antes, os eventos que ocorrem, então, com que a gente acha que são coincidências, mas não são coincidências, mas que o mundo espiritual, então, prepara para cada encarnação, né, como verdadeiros desafios existenciais. A passagem de Jesus na Terra, então, foi a maior revolução de valores que a gente tem conhecimento, né? Justamente por ter sido, e até expresso de uma maneira bem sucinta, através das parábolas, né? E dos atos simples da vida do Cristo mesmo. Né? E é muito interessante porque essa comunicação chega ao inconsciente e ela é atemporal. Ela foi, então, ensinada há tanto tempo atrás, continua atual e sempre será atual, né? Por isso essa grande revolução. O Sermão da Montanha, por exemplo, é seguramente o maior tratado de moral que já foi escrito, né? A partir, então, do discurso que Jesus proferiu, então, né, para aqueles que estavam ali encarnados ao redor dele, que ficou registrado, então, pelos evangelistas. E ele, então, é o modelo de homem, o paradigma, né, que completou essa jornada de individuação e que nos mostrou, a partir dessa encarnação na Terra, qual o caminho para que todos nós façamos isso. Porque esse é, então, o objetivo da existência, o significado existencial, é completar a jornada de individuação. Né? Então, os seus ditos ensinos e o seu comportamento, né, principalmente porque eles estavam em perfeita afinidade com o que foi dito por ele mesmo, né, diante dos desafios existenciais. Vejamos que aqui os desafios existenciais para ele não são como provas, né? Porque ele não havia mais necessidade de superar qualquer prova, mas para nos demonstrar como nós, outros, na nossa jornada de individuação,
podemos juntar as forças necessárias, né, para compreender esses desafios e para superá-los. Eu trouxe um extrato aqui do Livro dos Espíritos que fala justamente, né, na codificação, portanto, sobre Jesus, né? Antes disso, aquilo que eu estava comentando antes sobre o reino dos céus, né? Nós sempre pensávamos, talvez, né, o reino dos céus como algo externo, né, como algo que fosse construído com matéria, né? Mas, em verdade, o entendimento que a psicologia analítica nos traz é que o reino dos céus ele está dentro de nós. Porque olha o que o Jung fala aqui, ó. O homem interior, ao qual conduz o caminho do autoconhecimento, é o reino dos céus dentro do homem. Então, essa proposta de Jesus, né, que ele diz, né, que meu reino não é desse mundo, né, e que fala do reino dos céus, né, é o reino do espírito imortal. E ele está presente não fora, mas dentro de nós, né? E nós levamos ele conosco, esse reino dos céus. A questão é apenas se abrir para a existência dele. E uma vez que ele, de fato, reine em nós, ele reinará em todo mundo, né? Porque a partir, então, da criatura é que o mundo externo se modifica. Então, na questão 625, né, Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir-lhe de guia e modelo. Como resposta, obtém da espiritualidade apenas a expressão, a palavra, o nome Jesus. Né? Então, ele analisa que para o... Então, Kardec, né, os espíritos não precisaram falar mais nada, né? Simplesmente falaram e estava posto assim, né? Então, para o homem, Jesus, então, o Filho do homem, né, constitui o tipo de perfeição moral em que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito divino o animava. Olha só o que diz isso aqui, o Espírito divino o animava. Muitas vezes isso é, às vezes, confundido como o próprio Deus, a encarnação do próprio Deus. Né? Tem algumas doutrinas cristãs, né, consideram assim. Em verdade, não deixa de ser uma perspectiva também interessante, né? Porque como ele completou a jornada de individuação e como ele é um com o Pai, a alma imortal dele é a própria presença, o próprio reflexo, então, de Deus entre nós, né? Então, por isso, nesse sentido, talvez, né, que possamos considerar como o Cristo, como o próprio Deus andando entre nós, mas não como um Deus... como se Deus pudesse ser corpóreo, né? Porque Deus é imaterial, mas no sentido de que a alma dele estava em perfeita afinidade com a alma suprema, né? Com o Criador em si só, que é incorpóreo, que é imaterial, e que ele servia, então, como instrumento perfeito para a manifestação, então, do homem e como modelo do homem, né? E como modelo para essa jornada de individuação. Então, até porque seria, então, né, Deus dispõe das formas, mas não tem forma nenhuma, né? Imaterial é um dos conceitos que a gente estuda na doutrina espírita, então não faz o menor sentido considerar, então, que se materializou como Cristo, mas não, que Cristo como criatura, né, como nós, né, mas como criatura já tão perfeita, não por ter sido criada já perfeita, mas criado como todos nós, né, e que evoluiu para uma condição tal em que está completamente submetido à vontade, então, da alma, né, que está em total afinidade com o Criador. A Joana de Ângeles, então, que foi seguidora das primeiras horas de Jesus, como a gente lembra, quando estudou no início, né, como Joana de Chusa ou de Cusa, né, então, que trabalhou, inclusive, dentro do palácio de Herodes, né, o tetrarca da Galileia, né, ela era esposa do Chusa lá, eles trabalhavam próximos de Herodes, mas ela conheceu Jesus já nessa encarnação, né, e depois ela teve múltiplas encarnações em que ela desenvolveu esse entendimento do mestre, então, né? Então, ela é seguidora, por isso que está escrito aqui que ela é seguidora das primeiras horas, né? Justamente porque em sua vasta literatura, que é a série psicológica, ela dedica-se a essas análises profundas em torno das lições que Jesus deixou, né, através do seu comportamento e dos escritos daqueles que o sucederam, né, e que os acompanharam, né? E como é que ela apresenta ele na condição desse modelo perfeito de desenvolvimento que os espíritos falam a Kardec, né, que Kardec elabora, então, na resposta à questão 625, e cuja correlação de forças estabelece, então, harmonia em sua forma de ser e de agir. Vejam só, forma de ser e agir. Ele enfatiza, a Joana enfatiza, então,
que por haver superado já anteriormente as conjunturas do caminho, vejam só, a jornada de individuação de Jesus não se dá nessa encarnação terrena, mas se deu nas vivências anteriores à presença dele na Terra. Ele já veio com essa jornada completa, né, como o ser integral já, para servir de modelo para aqueles como nós, que estamos ainda passando por essa jornada, então, época do ego, né, e destacava-se pelos grandiosos atributos da sua realidade espiritual, sendo notável ser, então, como a gente viu ali, o ser, mais notável ser da história da humanidade. Vamos ver aqui, vou botar para... Então vamos adiante. Então apresenta Jesus ela na condição de homem. Isso é interessante, ó, o filho do homem, como a gente diz, porque ele nasceu como tal, né? E tinha a sua materialidade, né? E não de Deus, né? Então ele é o filho de Deus como todos nós nesse sentido, né? Porque a alma provém de Deus, todas as almas, aliás, provêm de Deus. Então nesse sentido somos todos filhos de Deus, né? E todos irmãos em alma, para o nosso único pai, né? O Criador, né? Mas também era filho do homem, né? Assim como todos nós aqui encarnados, no sentido de que existe a parte humana de nós, que é a parte mortal que ele viveu. Tá? Então, considerando então que Jesus e Deus são independentes, um é o ser criado e o outro é o Criador. Né? A sombra coletiva que pairava, não conseguindo entender então essa superioridade do Cristo que nós nos referimos antes, não, né? E não entendendo a sua plenitude, ela ressuscitou a mitologia arquetípica primitiva, atribuindo ao homem a perfeição absoluta de Deus. Por isso essa confusão que eu mencionei antes, então, de Jesus ser, então, como representa esse arquétipo divino mesmo, né, é como tal, como sinônimo de Deus, né, então, e essa confusão nesse entendimento. Em verdade, não, Jesus era homem, como nós, mas um homem que completou anteriormente a jornada de individuação e que por isso podia se dizer que era um com o Pai, né, ou seja, no sentido, então, da alma, do espírito imortal, ou self, dentro da visão da psicologia analítica. Né? Então, vamos adiante, então. Essa tentativa de divinizar o humano, gostaria de trazer aqui, não é uma coisa que aconteceu só com Jesus, né? Existe no Bhagavad Gita, então, né, nos Vedas, né, um livro dos ensinamentos hindus, né, que Arjuna ela se dirige ao Krishna, ele se dirige, né, ao príncipe, né, a Krishna na seguinte forma, né? Em verdade tu és Parbrahm, o Senhor Supremo. Os deuses, anjos e sábios reconhecem-te como o refúgio universal, a mais elevada morada, eterno Criador, ser absoluto, puríssimo, onipotente, onisciente e onipresente. Está vendo só? A mesma atribuição que Jesus recebeu posteriormente já havia sido muito tempo antes da vinda do advento do Cristo, atribuída a outros seres, né, humanos, como Krishna, né, que também porque foi incompreendido na época tamanho a sua superioridade e o seu papel como mensageiro, então, das verdades imortais e morredoras, né. Então, em muitos aspectos, a Krishna lembra o Cristo, né, e esse é um deles, era como se fosse, porque ele também, assim como Jesus, né, era com o Pai, né, nesse sentido, por isso que era confundido, então, com o próprio Ser Supremo. E a Joana de Ângeles, então, ela nos diz que Jesus ele viveu a sua humanidade com singular elevação, mas ele suportou essa humanidade, então, ele passou por fome, dor, abandono, né, aprovação no deserto, que nós vimos, aprovação no Gólgota, né, então, chorou e viveu a vida plenamente, porque não havia sentido ele ser modelo se não passasse porque nós outros, né, na nossa condição humana, não passássemos também. Então, não havia sentido, então, que ele viesse conforme se imaginava, né, por muitos, né, devido à sua superioridade, né, uma vida privada, então, dessas provações terrenas, né. Então, embora isso não teve o sentido de prová-lo, mas teve o sentido de servir de exemplificação de como superar esses desafios existenciais. Por isso, suportou todas essas condições, né? Nasceu num lugar bastante remoto, né? Num lugar de pouca importância até para a época, né? E que depois hoje a gente sabe, né? Foi lá, né? Uma manjedoura, né? Lá em Belém, né? Que nasceu então
o Jesus que viveu lá em Nazaré, uma cidade que era relativamente obscura para a época também, né? Então ele passou por isso, pelo abandono, pela morte, né? Lembro que houve uma dispersão no momento, então, em que ele foi condenado e crucificado, né? E ele, em nenhum momento, ele perdeu a paciência. Ele permaneceu sereno, né? Fleumático, né? Então, submisso e confiante à vontade de Deus, né? Ultrapassando todas as barreiras então conhecidas a respeito das resistências humanas, né? Com essa fleuma toda, né? E ele demonstrava, além disso, um outro aspecto que a gente está estudando agora, que era o equilíbrio entre ânima e ânimos, né? Só lembrando, né, que ânima é o aspecto feminino do masculino e ânimos o aspecto masculino no feminino, né? Por quê? Porque o espírito imortal, ele não tem sexo, né? O espírito imortal, então, ele passa pelas diversas experiências na matéria, justamente para vivenciar isso. Se a gente lembrar daquele esquema que foi apresentado na aula sobre o nosso encontro sobre o ego, né? Vocês lembram que tem um grande círculo ali, que é a personalidade, a psique total, e que na parte consciente, que é uma pequena parte da psique, o ego se encontra como o centro, né? No centro de toda a psique está o self, o espírito imortal. E representado nessa figura, né, de uma maneira oculta para o ego, está a sombra, o inconsciente, né? Assim como a persona é o arquétipo que está representado ali para o mundo externo, em relação ao ego, o ânimos e ânimas, ânima e ânimos, perdão, está representado em relação à sombra para o mundo interno, né? Então, esses arquétipos, né, bem primitivos mesmo, eles estão dentro de todos nós. Então, a partir só relembrando esses assuntos que nós estudamos, né, nós temos que lembrar que na condição de ser integral, então Jesus, ele transitava com perfeita harmonia entre essas instâncias que normalmente costumamos atribuir ao masculino e feminino, né, e que a psicologia analítica, então, identifica com essas figuras opostas. É muito importante nós destacarmos que aquela época em que Jesus esteve encarnado, né, o machismo, né, era ainda muito maior que nos dias de hoje, né? A mulher tinha um papel totalmente secundário, carregava a culpa desde do chamado pecado original, né? Segundo aquela tradição da época. Não podiam se instruir, tinham várias limitações, etc. E Jesus foi um revolucionário nesse aspecto também, porque ele não disse que não é nada disso, né? Então, o que ele trouxe, né? Como ânima, né? Vamos analisar um pouquinho o aspecto ânima, então, e o aspecto ânimos, né? Então, lembrando que no tempo de Jesus, e de certa forma até os dias atuais, como constata a Joana, né? O amor era considerado sentimento feminino, próprio da fragilidade atribuída à mulher, porque se ignorava a força existente da ânima que existe em todos os homens. O homem não chora, essa era a visão, né? O homem não é para amar, né? O homem fraco, o homem é para guerra, para disputa, para o conflito, né? Essa visão, então, limitada em relação ao que é ser o masculino, né? O homem no sentido masculino, nesse caso, né? Então, ela atesta ainda que o homem Jesus chorou, sim, até como maneira de demonstrar, né? Não uma fragilidade, né? Mas manifestar que isso faz parte da personalidade, a compaixão, o sentimento, o amor, né, incondicional, né? Então, e várias vezes que não era para a época aparentemente uma atitude masculina, né? Então, nesse sentido, ele vivenciou o ânima na personalidade dele através fundamentalmente do amor. Olha a proximidade dele com as crianças, né? Ele vinde a mim as criancinhas, uma passagem tão linda sobre isso. A preocupação com todos que sofriam, né? E o respeito por todas as pessoas, independente, então, da sua condição econômica, social, né? Etnia, e assim, tanto que Jesus atendia aos romanos, aos publicanos, aos samaritanos, e assim sucessivamente, né? Então, não havia uma preocupação em parecer, né? Então, justamente, que a persona, né, que ele tinha que encarar, né, fosse diferente daquele ser total que ele era de fato, né? Então, e isso é que demonstrava a sua grandiosidade, né? Através, então, desse sentimento de humanidade, de compaixão, de solidariedade e convivência. E pouco se importava
com o julgamento que o ego poderia fazer, né, representado através, obviamente, das pessoas ali, sobre ele. E muitas vezes foi muito incompreendido por isso, inclusive entre os apóstolos. Pedro, frequentemente, então, se questionava, né, a respeito disso, né, como que através do amor que ele iria mudar o mundo, né. E o aspecto ânimos, então, a parte masculina da personalidade, né, porque Jesus poderia ser considerado, do ponto de vista psicológico, como andrógeno, né, o feminino e masculino, né, perfeitamente desenvolvidas as duas forças nele. Então, a força moral de Jesus, né, o verbo que contagiava as multidões, essas atitudes enérgicas, né, quando necessário, ela era a atitude masculina da personalidade dele, plenamente desenvolvida, sem problema em relação a isso, sem problema com o lado feminino, sem problema com o lado masculino da personalidade, né? Então, o lado positivo do ânimos, ele se personifica através da iniciativa, da coragem, da honestidade e da forma mais elevada, da grande profundidade espiritual. E isso era negado às mulheres, entendeu? Porque não poderiam representar o ânimos, por isso tinham que ser completamente submissas e não poderiam demonstrar, então, essa personalidade, coragem, né? Tudo isso era um atributo exclusivamente masculino. Parece um absurdo hoje, né? Vendo pelo mais, era assim que aquilo era compreendido naquela época e infelizmente ainda hoje, né? Por muitas pessoas, né? Porque as pessoas que estão hoje são as mesmas que estavam no passado, né? Não há, nós vamos voltando, então, até completar essa jornada de individuação, né? Então, todos os atributos, Jesus era exemplo para todos nós, né? Então, ainda, elaborando um pouquinho mais esse raciocínio, lembrar que o verbo de Jesus, ele tinha essa força, né? E tem que lembrar que há 2 milênios não tinha microfone, né? Não tinha internet, né? Para nada disso. Era a própria energia da palavra dele, então, que contagiava as pessoas, né? Essa forma, então, e a maneira como ele contava as histórias que seguia, então, até o inconsciente, né? Que era percebido através, então, dessas parábolas. Às vezes ele contava para aqueles que estavam mais próximos dele, outras histórias também, né? No livro A Boa Nova, né? Beto de Campos, tá muito bonito, assim, algumas dessas passagens ali, que são colocadas através, então, da mediunidade do Chico Xavier, né? Então, as modernas técnicas de representação, hoje, elas nos ensinam essas inúmeras ferramentas que ele já usava nas exposições dele, né? Então, ele era a capacidade de ser ele mesmo. Ou seja, ele não estava dissimulando, ele não estava interpretando, ele estava sendo o que ele é mesmo, né? Com essa vinculação profunda com a consciência cósmica, naquele sentido que nós já conversamos antes, né? De que eu e o Pai somos um, né? Canalizando essa energia, então, para todos, né, e todos os tempos, olha só, hoje estamos estudando isso, que pudessem, então, receber e serem impactados pela mensagem dele. Muito bem. Então, segundo a Joana de Anjos, ele nunca anuiu com o crime disfarçado de legalidade, com a arrogância mascarada de humildade, né, com a chamada falsa modéstia, com a injustiça apoiada pelos poderosos, ou com a discriminação de qualquer natureza. Ele acolhia, né, e reconhecia o valor da mulher, dava dignidade e era revolucionário esse aspecto. E tem várias passagens nisso hoje. E veja quanto tempo se levou para compreender nisso, né? Olha só, a Maria Madalena, por exemplo, hoje, a Maria de Magdala, né? O que ela é? Quantos 2 milênios levou praticamente, né? Para se reconhecê-la como um apóstolo, né? Hoje ela é considerada como um dos apóstolos, então, de Jesus, né? Então, mas não, durante muito tempo, imagina, isso era muito revolucionário para a época, foi até bem há pouco, né? Então, enquanto que se pensava o homem comum, né, a dispor do seu bel prazer da mulher, né, como se fosse um ser inferior a ele, né, e desconsiderava que tivesse sentimentos íntimos, né, isso se deu também durante, então, o período de escravidão dos africanos, dos nossos irmãos africanos que passaram por todos esses tormentos justamente por serem considerados como desprovidos de qualquer sentimento íntimo, né? Ele, tomado de coragem, então, aí a questão do ânimos dele, né? Então, assumiu a ânima, ou seja, esse aspecto feminino, e enterneceu-se com as suas demonstrações de doçura, de piedade, de amor e de solidariedade, conclamando a mulher a sua autoestima e vendo o seu valor, o valor da mãe, o valor da mulher, daquela que cuida, tudo mais. Não é à toa, né, pessoal, que a enfermagem surgiu a partir, então, da presença feminina do mundo, né? Essa questão de cuidar e de se doar para os outros, né? Nós temos vários exemplos disso, então,
Foi citada há pouco tempo a Madre Teresa, a Irmã Dulce aqui no Brasil, por exemplo, e outras figuras femininas assim que são a verdadeira expressão da caridade cristã, né? Então essa atitude de Jesus, né, que acolheu e revolucionou o valor da mulher, que deu dignidade, era revolucionária, mostrando então que era preciso desenvolver esse aspecto então da personalidade e que ele era extremamente rico e fundamental para mudar o mundo e que estava ignorado, né? Mas ao mesmo tempo ele não esqueceu que era necessário para isso o ânimos, né? Para poder assumir isso, como nós falamos antes, né? Então, dessa forma, tá, o ânimos ele compõe psicologicamente o ser feminino, era propositalmente ignorado, aquilo que eu falei antes, né? As mulheres não podiam assumir esse papel de liderança, né? Então, né, a fim de não ser vítima de punição, né, justamente porque atribuía à mulher a culpa pelo delito inicial do homem, que é o chamado pecado original, né? Então, eu estava comentando, então, do aspecto feminino no masculino e do masculino no feminino, que era totalmente ignorado, né? Justamente por esse pensamento dualista, né? Que homem era homem e tinha que só ter características masculinas, e mulher era mulher, só tinha que ter características femininas, e que as características masculinas eram superiores às características femininas, sendo o amor relegado, então, ao segundo plano, né? E as questões ligadas à personalidade masculina é que deveriam se sobrepor, né, e subjugar as características femininas. E Jesus, revolucionário, né, nos trouxe, não é assim, o masculino e o feminino. E também não o contrário, né, mas sendo que as duas partes, só quando unidas, né, por isso, aqui no sentido bíblico, daquele homem e mulher, uma só carne, né, porque Deus tem as características masculinas e femininas. Em que sentido? Deus que fala ao self, né, a alma imortal, né, tem características masculinas e femininas. Ela vive a experiência dual na encarnação, mas a origem ela é numa unidade, né? Então a mesma coisa. Então Jesus demonstrou isso, né? Que as características masculinas e femininas elas estão presentes nos homens e nas mulheres, porque são apenas a representação temporária do espírito imortal, que vai apresentar aquilo sob diferentes papéis, resgatando o valor do amor no homem e das atitudes, então, enérgicas nas mulheres. Resgatou isso que estava perdido naquele mundo, então, dividido pelo machismo, né? Então, é muito interessante, né, que na época algumas tradições diziam que o homem judeu rezava assim, ó, bendito sejas tu, Senhor, porque não me fizeste gentil, mulher ou escravo, né? Então, veja, para uma oração absurdamente discriminatória, né? Então, imagino que ele representou em termos de revoluções de costumes, né? Por mostrar, então, o papel do amor e do feminino, né, presente dentro, então, de nós e como de importância capital para o desenvolvimento do reino dos céus, né? Então, sem essa questão era impossível. Então, sem essa completude do ser, então, que não era mais um ou outro, mas o uno, né? Então, nesse sentido, uma só carne, né, em cada um de nós. Por isso, em uma só carne, a gente tem que olhar por trás da metáfora, né? Muitas vezes é interpretado apenas como a noção do casamento, né? Mas esse casamento perfeito é entre as nossas diversas existências, né, nos papéis, então, que se ora mais masculinos, ora mais femininos, que vão estar presentes, então, quando... Por isso que o anjo não tem sexo, né, pessoal? Então, o espírito imortal não tem, né? Ele é completo nesse sentido, andrógeno nesse sentido, né? Então, mas a gente vivencia em cada etapa, obviamente, né, para desenvolver aspectos femininos e masculinos da nossa personalidade, né? Mas sem negar que está lá na sombra o outro aspecto. Muitas vezes ele está lá na sombra, que a gente não quer. Tem homens que se incomodam, por exemplo, com os aspectos femininos da personalidade e que deixam lá na sombra os aspectos, às vezes, que são femininos e que têm, às vezes, um grande potencial para ajudar o próximo, né? Aquele sentimento que está lá tolhido, né? E a mesma forma nas mulheres, né? Que a parte masculina está tão inibida lá dentro, né? Que às vezes tem uma atitude com grande potencial, assim, de propagar suas ideias e tudo mais, mas que está inibida por estar lá no inconsciente, né? Então, às vezes, por questões, inclusive, da experiência cultural multiexistencial, né? Ou mesmo da existência presente. Então, essa visão historicamente construída dentro do judaísmo da época era legitimada por esse universo masculino, beligerante, né? Era tudo muito assim, né? Então,
baseado na agressividade, né? Era uma época bastante tumultuada nesse sentido. E isso vinha dessas tradições, né? Que a Joana nos relembra aqui, né? Quando fala, então, né? Que Adão, que foi retirado, então, a costela, né? Para produzir a mulher, né? Mantendo como parte do corpo, tornando-se, então, submissa, né? Por pertencer desde a origem, né? Então, numa compreensão equivocada da questão de que o homem e a mulher têm a origem, então, que é a divisão dentro do dualismo próprio da vivência na matéria, né? Aquilo que nós falamos, dualismo, então, espírito, matéria, cérebro, mente, corpúsculo, energia, matéria, né? Corpúsculo, onda, homem, feminino, masculino, bem e o mal, que faz parte dessa vivência dual que nós temos enquanto encarnados, né? Mas que mas que tem uma única origem, né? Essa divisão, né? Adão e Eva, né? Então, que é a divisão dual da própria experiência humana, né? Então, Jesus, e na integralidade do ser, na individuação, essa divisão se acaba, entendeu? Porque esse processo de individuação faz, então, a pacificação, as pazes entre as diversas experiências, em que ânimos e ânima, né, esses aspectos do nosso inconsciente, que estão lá na profundidade dele, são, então, trazidos de volta, né, porque eles fazem parte da psique, ou da personalidade total. E ele veio, Jesus, então, estabelecer esse novo modelo, né, e isso era constantemente incompreendido, né, acusado de ser conivente com mulheres de má vida, por exemplo, aquilo que nós comentamos da Maria Madalena, por exemplo, né? Ele a compreendeu perfeitamente, né? E com todos aqueles que, porque na verdade essas atitudes de ânimo estavam muito presentes nela, né? E era incompreendida, né? Essa questão dessa questão masculina dentro da personalidade feminina, né? Ela era letrada, ela sabia ler, sabia escrever. Isso era um desafio para o homem judeu daquela época, né? Então ela desafiava com isso, então, aqueles costumes extremamente machistas, né? Então, isso era muito interessante, né? Então, quando ele se preocupava com o julgamento, ele se preocupava com o julgamento alheio. Lembra que eu falei antes que julgar, condenar, né, comparar são atribuições que o ego faz, né? Mas Jesus, já sendo plenamente a plena manifestação do espírito imortal, do self, né, do divino em nós, ele não julgava e não estava preocupado com o julgamento tampouco, né? Então, por isso é que ele acolhia todos que estavam precisando, tanto que ele dizia que não são os sãos que precisam de médico, né? Então, ele escolheu justamente para exemplificar aquelas que, segundo os costumes da época, seria, então, a mulher que vivia no erro, né? Pecatus, nesse sentido, significa erro, né? Então, ele que disse isso, por isso que ele também fala, eu também não te condeno, vai e não erres mais, né? Então, isso aí era muito interessante. Mas isso e outras advertências eram somadas a outros discursos dele, que eu trago em destaque aqui, né? Que a Joana de Ângeles nos fala, né? Olha só como ele era enérgico. Olha o ânimos aqui, ó. Então, são severos alertas que traduzem as reações do homem Jesus. Homem no sentido masculino aqui, né? Então, tomado pela ira santa. Aquela que reflete a sua natureza humana, sem qualquer laivo, no entanto, de ressentimento ou ódio. Entendeu? A ira santa não é no sentido de ódio, vingança ou desforra, não é isso. Mas energia, né? Expulsar os vendilhões do templo, condenar a hipocrisia, o farisaísmo hipócrita, né? E condenar toda forma de abuso, porque um dos problemas dos bonzinhos, né, é a omissão, né? Porque deixa para lá, não quer enfrentar. Jesus não tinha isso. Essa era a questão do masculino dele, ele enfrentava. E foi justamente por enfrentar todas essas questões que ele foi, então, foi condenado pelo mundo que não o compreendeu, né? Então, essa é a sua grandeza, a sua masculinidade enérgica nesse sentido, né? E ele condenava as atitudes equivocadas, né? Então, ainda o ânimos aí, mas jamais negava o amparo que os buscava. Aí a atitude feminina, ânima, aos considerados pecadores. Então, ele acolheu o apóstolo Mateus, né, Levi, que era o cobrador de impostos, né, e tornou um evangelista, um dos que escreveu os evangelhos, né? Ele fez que o Zaqueu, então, eu lembro que o Zaqueu era o bom rico, né? E que ele descesse aí foi, e não estava nem aí que ele era rico, era mal visto pelo grupo, né? E assim sucessivamente, né? Então, os publicanos eles eram odiados pelo povo, né? Então, então tu imagina ele fazer amizade com Mateus, né? E ainda ele ser um dos evangelistas, né? E se tornar um dos apóstolos dele, né? Inclusive abandonou a esposa, que tinha intenções mais
relacionadas a mundanas, né? A questão de dinheiro e tudo mais, para seguir o mestre, né? E também nesse sentido que ele estabeleceu aquela conversa com o Nicodemos, né? Sobre a reencarnação, vocês estão lembrados, né? Que ele diz, como é que tu sabe isso? Como é que tu é doutor da lei e não sabe isso sobre a reencarnação, né? Ele instruiu através da reencarnação, né? E assim ele foi também, teve contato com o farisaísmo, né? E ensinou sobre o amor, a força libertadora dos erros, né? E assim sucessivamente, né? Fazendo essa conjunção das polaridades que a gente vive hoje tão justamente intensivamente, né? Que são causas de grandes discussões e problemas, né? Hoje nós vivemos a hipertrofia dessas condições polarizadas, né? Sobretudo no mundo político, por exemplo, e que a gente vê agora, a gente está passando por essa pandemia, né? E como a polaridade, o discurso extremo, de um lado ou de outro, prejudica na propagação da verdade, prejudica nas condutas que sejam adequadas, seja qual o lado que se tome partido, né? Então, o caminho do meio, né? Para a solução dos conflitos, né? E como ele é importante, né? Para o restabelecimento da serenidade, né? Então, segundo a Joana de Ângeles, então Jesus, o homem à luz da psicologia profunda, né? Jesus o homem, né? Um Jesus divino nesse caso, né? Então ele arrebentou esse pressuposto de dominação patriarcal masculina, né? Realizando a sua superior androginia figurativa, aquilo que eu falei, andros, homem, ginia, ginecos, né? Mulher, né? Quando então ele harmonizou o seu ânimo com a sua ânima, ou seja, o seu amor incondicional, sua compaixão, os atributos considerados femininos da personalidade com a sua energia máscula, né? Então, na perfeita identidade de conteúdos, sem se envergonhar de nada disso que muitas vezes a gente se oculta na sombra, né? Ou oculta o amor, ou oculta a energia, né? Então, isso permitiu que ele transitasse pelos divertimentos, comportamentos emocionais e manteve a sua conduta como única, né? Por isso que Joana nos diz que Jesus é o psicoterapeuta por excelência, né? Um instrutor incomparável, porque ele penetra o âmago do aprendiz com a lição que transmite. Seja esse aprendiz, então, vivendo na condição de homem ou de mulher, né? Justamente porque ele compreende os dois, porque ele já não tem mais essa questão dual. Ele não é, ele é apenas a figura masculina. É o masculino e o feminino, porque ele é o espírito, o próprio espírito imortal ali. Tá vendo? O ego está totalmente submetido àquele ser completo, individuado já, né? Então, e ele, por isso é que ele vivencia todas as informações de que se faz mensageiro. Então, ele não é apenas uma persona, né? A persona reflete a real personalidade, nesse sentido. Cristo é o verdadeiro exemplo daquela persona que reflete a personalidade total, né? E dentro dessa linguagem simbólica de Jesus, então, né, ele abordava as pessoas justamente como psicólogos modernos falam, com técnicas que são hoje usadas em psicologia, né? E que a gente hoje só está começando recém entendimento nisso, né? Então, e ele não precisava então de nada desses recursos então retóricos, né? De empáfia para se mostrar superior, né? Nem de extrema erudição, uma linguagem simples, ele alcançava o coração de todas as pessoas. Mas essa linguagem simples diante de uma atitude nobre, entendeu? A nobreza do próprio Cristo, né? Mas de uma maneira em que a sua mensagem alcançasse a todos, né? Então ela não é apenas a inteligência exclusivamente racional, né? E ela vai mais além disso, ela vai na inteligência chamada existencial, né? Ou seja, ela não atinge o ego e as suas questões temporais, né? E de comparação, superioridade, etc., né? Mas ela vai lá na alma, né? No self, né? Para aplicar, então, esse conteúdo, né? Que não se limita a essa dimensão racional. Por isso é que foi incompreendido durante muito tempo pela intelectualidade, né? Porque alcançava, às vezes, o coração mais simples, porque é direto na emoção e captava e cativava essas pessoas e, às vezes, os orgulhosos, né, se afastavam da visão de Jesus. Por isso é que o Espiritismo é mais um fruto da misericórdia de Deus que tenta trazer de volta, através da razão, aqueles filhos não pródigos, né, os filhos pródigos que se afastaram pela arrogância, pelo orgulho, né, e que estão, então, sendo chamados novamente através, então, do esclarecimento proposto pela doutrina espírita, né. Então, é muito interessante isso, né, porque pela razão e pelo coração, então, é que nós, então, podemos ter essa compreensão sobre a nossa real natureza e sobre o significado existencial, por que estamos aqui, né, qual é
o objetivo dessa jornada na Terra, qual é o objetivo do sofrimento, das diversas experiências que a gente passa, né? E assim sucessivamente. Então, se a gente pensar bem, ele fala a linguagem do self, por isso é que ele e o Pai são um, entendeu? Porque ele é o próprio Espírito imortal, que se comunica diretamente para a consciência. E como é que ele faz isso? Da mesma maneira que o inconsciente, que o self se comunica com cada um de nós, o nosso espírito, através, então, de símbolos, né? Notadamente através dos sonhos e de outras figuras simbólicas, né? Então, ele, através das parábolas, que são representações desses símbolos, então, ele faculta o acesso ao ignorado self, né? E desperta-o de maneira hábil, embora simples, para que dominasse o ego, não obstante as injunções perversas do seu tempo. Então vejam só, com essas histórias que tocam fundo a nossa alma, né, e isso são atemporais, né, ele consegue atingir, então, o nosso espírito imortal com essas verdadeiras lições, e que não eram apenas ditas, mas vivenciadas, conforme a gente estudou antes, né. Então ele deixa nesses símbolos todos, né, as verdades universais, pessoal. Por isso, o grande revolucionário, tudo isso que a gente falou, né, todo ato da vida de Cristo, toda palavra, tinha um significado, um propósito, né? A questão das todos, até ele pegar água no poço de Jacó era motivo para ensinamento. O momento em que ele abraçou as crianças era um motivo de ensinamento. Quando ele visitou o bom rico na casa, quando ele ajudou a mulher que estava sendo apedrejada, e assim sucessivamente, cada ato da vida do Cristo era então uma oportunidade, então, de deixar os seus ensinamentos, né, que são válidos para todos os tempos, e que são, então, o nosso verdadeiro guia para essa jornada de individuação, né. Então, sabendo que enquanto a nossa jornada permanece vinculada somente a esses objetivos externos, que são do ego, lembra que os objetivos internos são do self, né, as crises sempre se fariam presentes, pela impermanência de tudo que se vinculou ao ego, porque lembra, o ego é aquele ser temporário, né, mortal, a nossa vida como encarnado, né, o Emmanuel ele vai deixar de existir como tal, né, mas o espírito que sou eu de verdade, esse sobrevive, mas não esse que tá, esse com essa história que está vivendo agora aqui, né, esse aí, como tudo, né, passa, né, e a gente, quando a gente se apega a tudo que passa, né, essa é a origem de grande sofrimento, né. Agora, o ser eterno, que somos nós mesmos, a nossa essência divina, essa essência jamais ela se perde, essa é a verdadeira água viva, né? Essa é a água que nunca seca e que depois de experimentá-la, a gente nunca mais vai ter sede, né? A gente consegue compreender isso, né? Então, por isso é que ele dizia, né, a meta, né, que era buscar em primeiro lugar o seu, né, o reino de Jesus, o rei dos céus, né, e a sua justiça. E o resto tudo viria por acréscimo. Então, por isso que eu trouxe aqui a figura, então, do poço de Jacó, né, a mulher samaritana lá, e ele pediu um pouco de água e ele ofereceu, então, a água viva, né? Ofereceu, então, aquela água e que se ela provasse daquela água, ela nunca mais teria sede. Por quê? Porque era água permanente, né? Que é aquela do espírito imortal e não aquela que é transitória, que é ligada, então, às vivências egóicas, né? Então, não foram poucos os indivíduos que desejavam instalar aquele reino por ele anunciado no próprio coração, que são aqueles seguidores desde a primeira hora, né? Que fascinavam-se com a eloquência dele e com a lógica da proposta libertadora, né? Mas que, diante de qualquer primeiro desafio, né? Lembro que por isso que a parábola do semeador, que ele nos conta, né? Eram como sementes que caíam, então, nas pedras ou nos espinhos, né? E que acabavam, que embora, assim, impressionadas com a eloquência, né? No momento em que viu que havia a necessidade do encontro com a própria sombra e para se libertar, era preciso, então, se libertar literalmente da escravidão imposta pelo ego e pelas coisas da matéria, né? Muitos acabavam optando pelas paixões momentâneas, né? Que estavam acostumados, né? Ficando nessa zona de conforto, né? Então, isso é muito interessante. Por isso é que Jesus nos disse, né, sobre o despertar desse ser integral, que ele fala assim, ó, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Há o papel de cada um nesse sentido. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, como somos imagem e semelhança na alma imortal, falando diretamente ao self, né? E todos nós temos, então,
o papel a desempenhar no mundo, e que para que desempenhamos esse papel é necessária a condição sine qua non que primeiro a gente consiga, então, se desenvolver plenamente como ser, né? E assim, para e passo, a gente possa servir de uma melhor maneira, né? Afinando esse instrumento que nós somos sim o sal da terra e a luz do mundo, né? E a luz não tem que ficar sob o alqueire, mas no velador, né? Para que ilumine a todo, que possamos fazer brilhar essa luz, né? Então, o Jung nos diz que a sombra ela constitui um problema de ordem moral que desafia essa personalidade do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência dessa realidade sem o que? Sem despender energias morais. Não é fácil esse encontro, né? Mas essa tomada de consciência do inconsciente, da sombra, né? Ela é que vai fazer com que a gente possa reconhecer os aspectos obscuros da personalidade, tais como existem na realidade. E só a partir disso, então, desse diagnóstico, né, desse reconhecimento interno, é que a gente vai poder, então, diluir a sombra, né? Desculpa, não negando, senão ela vai se manifestar, ou ela vai se projetar no outro, né? Por isso a trave e o argueiro, que nós já comentamos outro, ou ela vai se manifestar através de complexos dentro da nossa psique, né? Complexos que podem gerar neuroses ou até situações ainda mais graves, né? Então, o Jesus nos advertiu dessas armadilhas que a gente encontra ao julgar os outros, né? Porque muitas vezes esse julgamento é daquilo que mais nos incomoda em nós mesmos, mas que nós não conseguimos reconhecer, né? Ele se baseia, então, nessa distorção da gente ver as coisas, né? E encontrando nessas personas poderosas uma forma de esconder e negar a sombra na qual se encontravam, prosseguiu, então, o ensinamento de Jesus, né, como nos libertar e transformar a própria sombra através dos discursos veementes que ele colocava para nós, né? Então, ele dizia assim, ó, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, perdão, e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Ou seja, era o ego se exibindo, né? E não por realmente compreenderem a natureza íntima do ser, né? Então ele dizia também: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, né? Então, o lobo na pele do cordeiro, né? E porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Né? Então, mostrando que a gente tem que ser íntegro em todos os sentidos, né? Ser realmente, manifestar realmente o que a gente é, né? E não apenas essa persona, né? Esse personagem, né? Então, como se fosse possível dissociar o humano do social, por ser em si mesmo daquele que desempenha o papel de curador, que deve curar não apenas mediante os conhecimentos acadêmicos, vejam só, e as substâncias de laboratório, mas sobretudo através do que? Desse sentimento de humanidade, de compaixão e de solidariedade. Por isso é que toda terapêutica proposta por Jesus, segundo Joana de Ângeles, né, ela é libertadora, ela é total e não há como recuar, pessoal. Vez que nós sejamos tocados verdadeiramente por isso e iniciemos, de fato, essa jornada de individuação, né, nós vamos à frente em relação a isso. Encontraremos obstáculos, às vezes pararemos, né, mas a marcha é inexorável, né? Ela se destina justamente a esse encontro. Pode levar muitas encarnações, mas nós vamos trilhar isso e vamos aproveitar tudo que o caminho nos oferece, porque sincronicamente está tudo interligado. A espiritualidade, então, trabalha em perfeita união, numa verdadeira teia cósmica, né? Em que todas as coisas que precisam acontecer, né? Porque existem olhos e ouvidos em tudo, né? Elas vão acontecer para que a gente se desenvolva. Então, muitas vezes vão acontecer coisas que o ego não quer, né? Porque é um verdadeiro desafio em que ele vai se defender, porque são coisas que geralmente nos levam a encarar a própria sombra, né? Que vão ser trazidas à tona por esses desafios existenciais. Ou a gente cresce, ou então a gente se mantém estaqueado, e aí o que acontece? Novos desafios vão surgir, até que a gente, então, pela dor, né, vá se modificar de fato, né? Vá conhecer aquilo que realmente tem dentro de nós. Então, não é possível escapar dessa jornada, e ela vai se impor através dos sucessivos acontecimentos que se dão na pluralidade das existências, né? Então, não é possível se deter à borda do problema, como ela diz, né? Tem que se identificar, né? Despertar o indivíduo para que não reincida no erro. Por isso que ela não volta a pecar, né?
o comprometimento moral com a consciência a fim de não acontecer algo pior. Esse algo pior é o problema retornando de uma outra maneira até que a gente consiga, então, sair dessa zona confortável aí, né, do ego. Então, existem várias passagens no Evangelho, né, sobre o questionamento dos doentes ao Jesus, em que ele diz: o que queres que eu faça? Queres que eu possa te curar? Ou seja, ele mostra que ele é o caminho no sentido de que ele mostra como sendo modelo, né, como que a gente pode, por nós mesmos, provocar essa cura, porque essa cura está em nós. Nós somos capazes de efetuar essa própria cura, né, através, então, daquelas potencialidades que já estão dentro do nosso espírito mortal. Então, com esses questionamentos que estão apontados aí, né, ele ativa o inconsciente para a predisposição da cura do paciente, né. Então, os recursos terapêuticos não estão externos. Todo mundo que se propagar como curador externo, tem que cuidar, né? Porque não se tem a potencialidade de curar, na verdade, a gente serve como apenas um instrumento. Quem cura, eu digo isso para meus pacientes, né? O cirurgião, ele tira um tumor, por exemplo, ele aproxima os tecidos, mas quem cicatriza é o corpo. O ponto, ele só aproxima o tecido, mas são as próprias células do indivíduo é que vão fazer o processo de cicatrização, né? Então, isso se dá, inclusive, com as cicatrizes, a formação das cicatrizes emocionais. Aquelas feridas que estão abertas e ainda dolorosas, né? Elas só vão cicatrizar, vai ficar a lembrança que é a cicatriz, né? Mas elas já não vão doer mais, né? À medida que a gente conseguir, então, detectá-las, diagnosticá-las e tratá-las de maneira adequada, né? Então, dando aqueles pontos que faltam naquela síntese, naquela sutura, né? Então, é por isso que a Joana nos diz, né? Era de fundamental importância para o restabelecimento do enfermo a sua segurança íntima sobre esses dois requisitos, querer e crer. E se não fosse por isso, não se conseguiria obter a cura, né? Então, por isso é a fé, né? E essa fé era fundamental para isso, né? O amor precisa da fé e a fé precisa do amor, né? Então, Jesus estabeleceu uma distinção entre as pessoas que estavam interessadas em mudar a própria vida e aquelas que não estavam, né? Quem tem ouvidos, ouça, dizia ele, né? Pois partia do princípio de que todo mundo era capaz de mudar e oferecer às pessoas essa oportunidade de crescer, né? Com base exclusivamente na disposição de aceitar isso. Por isso que a Joana nos fala, nesse pequeno texto aí, que era com os sofredores, porém, que ele mantinha mais correta a psicoterapia que se tem conhecimento. Não recorria ao sonho dos pacientes para descobrir-lhes o inconsciente, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas. Não administrava os medicamentos usuais ou outras complicadas fórmulas. Não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos. Não fazia que somatizassem os fenômenos desgastantes mediante acusações de qualquer procedência. Amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes, abandonadas. Despertava neles uma visão nova da existência, amparando-as naquele instante, né, impedindo que prosseguissem conforme o desejassem. Ou seja, respeitando a liberdade individual, né, que foi dada pelo Pai, né, mas estimulando esse processo da pessoa crer na capacidade de cura e de auto-perdão, né? Porque as doenças, muitas vezes, elas são consequências da nossa autopunição, né? Então, Jesus e o amor, ainda falando sobre isso, né? De todos os ensinamentos, então, da vivência dele, né? É a questão que o amor, né? Que o amor, então, ele vige em todo o universo, que é a lei natural, né? Tanto que a gente estuda nas leis maiores, né? Que é a lei do amor, a lei da caridade, né? Ela é a mais bela e fundamental de todas, né? E ela se exterioriza, né, de Deus mediante a sua criação. E na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar, né? Então, esse é muito interessante, iluminar a sombra e fazer prevalecer o espírito imortal, o self, nesse sentido, né? Muito interessante. Se a pessoa não aprender com o cristianismo a amar a si mesma de maneira correta, também não poderá amar seus semelhantes. Então, assim, ó, isso é muito interessante, né? Porque com o cristianismo a gente aprende não apenas a amar o outro, né? A gente aprende a amar o outro como a nós mesmos. Então, essa é a proposta da jornada de individuação. Só é possível a gente amar plenamente o outro e a perdoar plenamente o outro
se a gente for capaz de se perdoar, né? Perdoar a nós mesmos, né? E de amarmos a nós mesmos. Essa é a única possibilidade. E tem mais. Para amar a Deus, né, sobre todas as coisas, não é possível amá-lo plenamente se nós não formos capazes de nos amarmos. Porque é como ignorar a presença da própria divindade em nós. Então, esse processo de individuação, que é a escola do amor, porque o amor se aprende, segundo Joana de Ângeles, né, ela é fundamental. A gente só vai ter condições de dar aquilo que tem. Dentro das verdades espirituais é isso. Quanto mais amor eu tenho, né, amor por mim mesmo, mais amor eu posso dar. Não o amor egoísta, né, pessoal, em que eu estou acima dos outros, mas o amor altruísta, né, ou aquele que me sentir não um coitadinho, mas um instrumento, o sal da terra, a luz do mundo, né, como todos somos, né, uns para os outros. Então, tratar de iluminar quem está ao redor de mim, fazendo o que estiver a meu alcance, servindo como um verdadeiro instrumento da difusão do amor, não é? Sem, então, falsa modéstia, sem, então, ressentimentos, sendo capaz, então, esse é o ser individuado de verdade, né? Não preocupado em ser mais ou menos, né? Simplesmente fazer brilhar sua própria luz, né? Que é a luz, então, de Deus em nós mesmos, né? Então, Jesus, o ser integral, ele era pleno em si mesmo, totalmente, então, já não só consciente, mas integral, já plenamente formado, né? A psique dele, né? Pleno em si mesmo, né? Então ele dedicava-se ao próximo como nenhum outro fez, porque ele já estava tão resolvido, né? Que ele podia simplesmente amar e deixar exteriorizar tudo aquilo que ele tinha. E essa é a proposta dele. Não ficar ali, que seria uma proposta contrária, seria egoísta, né? Ele não ensinar como fazer isso. Ele nos ensinou, né? A aprendermos, então, a segui-lo. Por isso que se diz que está escrito que ele é caminho, verdade e vida, né? Então, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor em forma de compaixão, bondade, carinho e entendimento. Que sejamos tal como ele, então, peregrinos do amor, amando o que estiver ao nosso redor, né? A gente não precisa se preocupar com grandes obras, ou como na parábola dos talentos, né? Ah, eu só tenho um talento, eu vou enterrar. Porque aquele que tem 5 multiplicou para 10, né? O que tinha 2 ficou com 4 talentos. Mas eu só tenho um mesmo, né? Eu tenho que pegar esse meu um talento e transformar em 2. Esse é o sentido dessa lição. Né? Lembrando que a lei de Talião, né, do olho por olho, dente por dente, né, e do ódio ao inimigo, né, que eram vigentes na época, né, elas representavam esse primitivismo, essa brutalidade que nós mencionamos antes, né, esse mundo só apenas que valorizava os aspectos ânimos, então, masculinos, né. Por isso é que ele nos disse: ouviste o que foi dito, como verdadeiro revolucionário, né, amarás ao teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol para os bons e para o mal, vir chuvas falhou aqui, sobre os justos e injustos. Tá compartilhando ainda? Achei que tinha perdido aqui. Então o mestre sabia, no entanto, que não eram somente os inimigos externos que mereciam nosso amor e compaixão. Referia-se então ao reino interno, né? Então aqui ele falava, né? Assim, ó, olha só, nas palavras do mestre, né? Os inimigos da Joana, aliás, os inimigos mais cruéis permanecem no imo das próprias criaturas, tá vendo? Ocultas lá na sombra, né? Naqueles várias partes da nossa psique, né? E que se vitalizam como através do orgulho, do egoísmo e o disfarce de acomodação social aparente, né? Através desses complexos. E às vezes a gente tem a persona boazinha, mas isso se manifesta através de uma linguagem subliminar, às vezes, né? Ou através das nossas atitudes. Jesus não tinha uma atitude divergente daquilo que ele era de fato. Ele sempre era igual, ele sempre manifestava igual ao que ele era. E esse é o nosso grande objetivo com a individuação. Ser o que somos de fato mesmo. Tá? Então, amar os inimigos, canalizar a força da oração que nos persegue, como ele propôs, possibilita adicionalmente recolher a projeção dos nossos próprios conflitos, solucioná-los na raiz, ou seja, no nosso mundo íntimo. Então, à luz da psicologia profunda, o perdão é a superação do sentimento perturbador de esforço, das figuras de vingança e de ódio através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais.
Quando, então, o homem e mulher, ó, dentro dessa experiência dual, que é a experiência na encarnação, em cada encarnação individual, né, conseguirem amar a si mesmos, ativando esses recursos internos, então, e direcionar o amor ao próximo, tal como ele ensinou, nós poderemos finalmente amar a Deus acima de todas as coisas. Tá vendo só? Porque é impossível, então, como o próprio João Evangelista disse, né, se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, ele é mentiroso. Está bem claro aqui. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aquele que não é capaz de se amar, bom, indo mais além nesse raciocínio, não é capaz de amar o próximo também da mesma maneira. Porque quando a gente faz um sacrifício por amor, não é porque a gente deixa de se amar. É porque a gente ama tanto que a gente já não se preocupa mais em ser o centro das atenções e de todo o amor do mundo, porque a gente já é pleno desse amor. Eu não preciso mais, não tenho mais essa necessidade de ser amado. Então, eu posso me doar por completo. E essa doação por completo só quando eu estou pleno de mim. Eu estou tão já pleno que eu posso me entregar completamente ao amar, porque eu já não desejo mais nada para mim, porque eu já sei que sou possuidor de tudo. Tá vendo a complexidade disso? Então, o desenvolvimento do auto-amor e do auto-perdão é que são as verdadeiras alavancas para que a gente possa servir melhor, aprofundar o serviço, aprofundar o amor. Vejam que esse não é o amor egoísta. Isso é uma falsa interpretação, né? Que é aquele papel de vitimização, de falsa modéstia que nós vimos. Quando a gente aprender a se amar de verdade, se perdoar, né? Aí a gente não vai precisar projetar tanto, porque a gente vai ver a nossa condição, então, de sombra, né? E vai aceitar tal como é, vai perdoar e vai tentar se modificar. Por quê? Porque a gente vai ter consciência disso, então tomar consciência de si mesmo. E aí, então, a gente vai estar apto a amar de verdade ao próximo. E amando de verdade ao próximo, obviamente, a gente vai estar, por uma consequência direta, amando ao Criador, que está presente em todos nós. E não o contrário, né? Eu não começo amando primeiro a Deus sobre todas as coisas, e depois passo a amar ao próximo e depois a mim mesmo. Começo, então, desenvolvendo esse amor interior, me tornando pleno, amando o próximo, porque eu transbordo de amor, e amando o próximo, eu amo ao Pai Celestial. Né? Essa é a grande proposta dele. O Pai ama tanto a nós que ele é o provedor de tudo. E ele não está preocupado que não está imposto, vocês têm que me amar, vocês são livres para me amar. Nos criou livre, então a gente não está, não é como eu vou dizer, subjugado no sentido que vocês têm que me amar. Que amor seria esse se ele fosse obrigado? Imagina quando um parceiro obriga uma parceira a amá-lo. Isso não é amor, né? A mesma coisa em relação a Deus, se referindo a nós mesmos, né? Ele nos ama espontaneamente, independente se nós o amamos de volta ou não. Agora, quando eu for me sentir pleno desse amor e ser capaz de amá-lo de volta, será porque eu quis assim fazê-lo. Tem que beleza nisso? Porque Deus só quer ser amado livremente. Não quer que seja amado pelos que estão cativos. Ele não quer mais ser temido. Quer ser amado espontaneamente. Então, começo esse caminho desse amor até chegar ao amor divino, amando. Então, primeiro, a mim mesmo, com todos os problemas que eu tenho, com todas as coisas que me incomodam, me perdoando, e então eu estendo esse amor ao próximo, então, à divindade. Então, por isso é que ele elegeu o samaritano desprezado para fazer o símbolo da solidariedade. O samaritano desprezado, que era condenado por todos, era a projeção coletiva no samaritano. E o próprio samaritano. Né? O que eu, samaritano, posso, né? Mas não interessa, ele foi um instrumento do amor justamente porque ele estava naquela condição apto a doar sem estar preocupado em receber. Né? Então, com esse amor, ele libertou também a mulher equivocada e tirou o complexo de culpa. Tá vendo só? Tirar o complexo de culpa. Esse é o grande trabalho da individuação. E pelo amor, ele atendeu a estrangeira sírio-fenícia que lhe pedia socorro para a enfermidade humilhante. Naquela passagem lá da doença de Hansen, né? E de amor estavam repletos seu coração e suas mãos para esparzi-lo com os espezinhados, fosse um cobrador de impostos, uma adúltera, o filho pródigo, a viúva necessitada ou a mãe enlutada. Sempre havia amor em sua trajetória, iluminando as vidas e amparando as necessidades dos corpos, das mentes, das almas. Ele compadecia-se de todos. No entanto, mantinha a energia que educa, edifica, disciplina e salva. Chorou sobre Jerusalém,
invectivou a farsa farisaica, advertiu os distraídos, condenou a hipocrisia e deu a própria vida em holocausto de amor. Nunca se perdeu em sentimentalismos pueris ou agressividades rudes. O amor norteava-lhe os passos, as palavras e os pensamentos. Tornou-se e prossegue como símbolo do amor integral em favor da humanidade, ao qual auspicia um sentimento humano profundo e libertador. Libertador das coisas. Então é isso, pessoal. Com essa mensagem da Joana, a gente encerra esse nosso pequeno curso introdutório. Convido a todos ao sábado, às 18 horas, se juntarem pelo YouTube ao curso que é sincronicamente, foi isso, né? Não existe acaso, né? Para todos aqueles que se interessaram, aí sim, aprender com aquelas pessoas que já estudam há muitos anos isso, né? Dentro da AME. Então, a nossa doutrina espírita, tão maravilhosa, que contempla desde então da manifestação dos fenômenos medianímicos, né, que nos levam, na verdade, à compreensão do que nós somos de fato, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui, e qual é o propósito de tudo isso. Então, é isso. Então, fechando os nossos olhos, agradecemos a oportunidade que tivemos desse maravilhoso aprendizado, com algumas dificuldades, às vezes, de entendimento, devido, como nós falamos, ao assunto tão profundo, mas que, à medida que os encontros foram acontecendo, nós fomos compreendendo a grandiosidade do nosso autoconhecimento espiritual. Que a equipe espiritual que nos acompanhou e que tanta graça deu ao trabalho do Emmanuel, que tenhamos sempre, hoje e sempre, a bênção de Deus, de Jesus, e que tenhamos sempre o meio termo do ânimos e do ânima, e consigamos fazer o bem, a caridade, nos amarmos, porque nós somos deuses, e o Deus está dentro de cada um de nós, então amar a Deus sobre todas as coisas, para que possamos irradiar esse amor para os outros, para o mundo, para todos nós. Te agradecemos, Emmanuel, nosso irmão, mais uma vez, e agradecemos a espiritualidade amiga, simpática e benfazeja. Uma boa noite a todos nós, e que assim seja. Tchau.